Maravilha. Pessoal, muito bom dia. Felizes com a oportunidade de termos mais um bate-papo da Rede ACID. Feliz em ter vocês aqui conosco. Hoje a gente vai ter um papo bem legal e acho que vai trazer boas práticas aí para todas as organizações da rede. Eu estou bastante interessado em conhecer e aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Mesquita, sou analista de redes e inovação social aqui na ACID Brasil e estou à frente aí da articulação da rede de instituições que fazem parte da rede ACID, né? Eu sou um homem branco, tenho um cabelo preto, estou com uma camisa azul, estou numa sala branca, atrás de mim, à minha direita no vídeo, está uma porta também branca, e hoje estou com um fone de arco que passa por cima da minha cabeça. Hoje estamos aqui com convidados muito legais, grandes parceiros da ACID Brasil. Estamos aqui com o professor Luiz Maioli e com o Daniel Avro, que são do Solar Ita Wegman, aqui em Campo Magro, região aqui de Curitiba, no Paraná. E hoje eles vão compartilhar conosco um pouco aí da pedagogia curativa, das terapias sociais, antroposóficas. É uma temática bem interessante para a gente discutir na manhã de hoje. Aproveito para agradecer e apresentar a nossa intérprete em Libras hoje, a Tami, parceira da ACID. A Tami é uma mulher branca, cabelos longos hoje amarrados, ela está com óculos, uma roupa, uma camisa preta com um decote em V, e ela está numa sala com fundo todo cinza, né? Então, obrigado novamente, Tami, por estar conosco nesse encontro. E, pessoal, hoje a gente vai falar, então, já anunciei a nossa temática, vamos falar sobre pedagogia curativa, terapia social, então aí no eixo da antroposofia. É um tema bem interessante, eu acho que pode agregar muito no atendimento aí a diversas instituições que fazem parte da rede. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre a ACID, sobre a rede. As pessoas que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, e as organizações da rede ACID, de novo, sejam bem-vindas aí a mais um encontro. Eu vou pedir para que os nossos convidados, antes da gente iniciar o bate-papo, se apresentem. Então, queria convidar o Luiz para se apresentar, por gentileza. Luiz, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Maioli. Eu trabalho aqui na instituição Solar Ita Wegman de Campo Magro há 10 anos com pedagogia curativa e terapia social. Eu também sou um homem branco, estou com uma camisa verde. Atrás de mim há uma parede branca e um quadro do Goetheanum, que é a sede da antroposofia em Dorna, na Suíça. Que legal, Luiz. Seja muito bem-vindo. Queria aproveitar e convidar o Daniel, por gentileza, para se apresentar para o nosso público também. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, muito obrigado pelo convite, estamos muito felizes. Meu nome é Daniel Avro, eu trabalho na Associação Solar Ita Wegman desde 2015, principalmente na gestão de projetos e mobilização de recursos. Também sou um homem branco, estou com uma camisa branca, atrás de mim tem a janela aqui de casa, que dá para algumas árvores ao fundo, uma janela de uma casa bem antiga. Prazer estar com vocês aqui. Legal, o prazer é todo nosso, Dani e Luiz. Pessoal, então vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Eu já vou passar o bastão para o Luiz e para o Daniel. Queria antes só compartilhar com vocês, por favor, fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas, suas experiências sobre o tema aqui no nosso chat. Então, eu vou, ao longo do encontro, eu vou acompanhando vocês ali pelo chat, e aí ao final do encontro, né, a gente vai ter um espaço dedicado aí a responder algumas perguntas. Então, vão mandando, eu vou anotando e depois a gente vai compartilhar essas respostas com vocês, tá bom? Então, de novo, aproveitem aí amanhã esse bate-papo, vamos até às 10h30 hoje para conversar sobre pedagogia curativa, terapias sociais, e já passo a bola para o Luiz e para o Daniel. Acho que a grande questão, né? Acho que todo mundo veio aqui para
conhecer o que é essa temática, o que é essas metodologias que vocês usam, e a gente está bastante curioso para, além de saber o que é isso, como que vocês realizam, articulam isso dentro da sua instituição, como que são as equipes que executam, quem são os profissionais que fazem ou aplicam essa metodologia e, principalmente, que resultados a gente tem na aplicação disso para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, a gente está bastante curioso. De novo, agradeço a oportunidade, passo aí a palavra a vocês. Muito legal, Léo. Antes do Luiz começar a fala, né, a partir dessa pergunta que inclusive surgiu dos participantes, vou passar um vídeo de 1 minuto rapidinho que apresenta algumas cenas da associação e linhas gerais, as nossas 3 principais linhas de atuação. Fundado em 2008, o Solarita Wegemann é uma associação que oferece diariamente atividades pedagógicas, artísticas e terapêuticas para jovens e adultos com deficiência e crianças das escolas municipais de Campo Magro com base na antroposofia. Acreditamos que o ser humano se define por aquilo que é e faz, e não por aquilo que lhe falta. Assim, interessa-nos muito mais suas possibilidades e talentos que suas dificuldades e limitações. A partir dessa compreensão, também oferecemos cursos e palestras abertos à comunidade e a profissionais que queiram atuar a partir de uma visão mais abrangente do ser humano e suas relações. A união de várias mãos que ajudam esse trabalho nos dá forças para continuar nossa caminhada a cada dia, a cada encontro. Vamos juntos apoiar o Solarita Wegemann? Mais informações e formas de contribuir estão no site itawegemann.org.br e em nossas redes sociais. É bom, isso é uma coisa bem legal da Rede Assídia, as instituições se conhecerem entre si, trocarem entre si. Por isso é uma alegria também mostrar, mesmo que por 1 minuto, um pouquinho do nosso trabalho. Estamos de portas abertas também para recebê-los assim que seja seguro e possível. Assim como sempre é uma alegria visitar outras instituições da rede. Muito legal, Daniel. Obrigado aí pelo vídeo. E, Luiz, com você, a gente está bastante ansioso aí para conhecer um pouco mais das metodologias que o Solar utiliza na sua instituição. Vamos lá. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero introduzir nosso tema de hoje com um pensamento. Só a ajuda do homem ao homem, o encontro do eu com o eu, o perceber da outra individualidade sem ver a confissão, a ideologia ou a ligação política do próximo. Simplesmente o mirar de olho a olho cria essa pedagogia curativa que confronta, curando o mais íntimo do ser humano. Karl Kuenig. Bom dia a todos novamente. É um prazer estarmos aqui reunidos, embora que por meio digital, para conversarmos sobre um tema comum a todos nós: inclusão de pessoas com deficiência e, obviamente, nós mesmos. Eu, pessoalmente, agradeço todos os dias pela oportunidade de poder viver essa profissão, pois a cada dia desperta mais em mim a vontade de me transformar, de senso de comunidade, de apoio mútuo, etc. Esse breve encontro, ele tem por objetivo ser uma pequena introdução ao conhecimento e à vivência que temos diante desse trabalho a partir da antroposofia, e que será um pouco mais aprofundado num curso, né, um workshop que nós ofereceremos nos próximos dias. Então, assim, a antroposofia, ela surgiu no início do século passado, na Europa, por meio de seu criador, Rudolf Steiner, um filósofo austríaco,
com a grande pergunta de como humanizar ou vivificar o conhecimento humano, bem como suas respectivas áreas. Uma vez que o materialismo ele estava ganhando cada vez mais força, e com isso, deixando de reconhecer outras faculdades humanas, faculdades essas que não são perceptíveis ou que são inacessíveis pelos métodos materialistas. Então, Rudolf Steiner inicia seu trabalho promovendo diversas conferências pela Europa sobre sua pesquisa desse mundo não perceptível, desse mundo suprassensível. Um mundo que os olhos materialistas não percebem. Então, Steiner faz isso durante toda a sua vida. Porém, ele não se limitou apenas ao conhecimento teórico. Todas as ideias precisavam ter uma atuação prática, ou seja, elas precisavam se tornar realidade na vida. E a partir disso, inicia-se, com a ajuda de outras pessoas pertencentes a esse movimento antroposófico, a criação ou a renovação de muitas áreas do conhecimento, tais como a pedagogia Waldorf, a pedagogia curativa, que é a pedagogia voltada para as pessoas com deficiência, a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica, a arquitetura orgânica, a farmacêutica antroposófica, etc. Enfim, uma atuação, né, a partir de uma ideia, de um princípio que se manifesta, que se materializa na prática. A pedagogia curativa, que é o nosso tema de hoje, ela surge de 3 impulsos no movimento antroposófico. Um em Jena, né, na Alemanha, no Instituto Lauenstein, que atendia pessoas com deficiências, onde 3 jovens, Siegfried Pickert, Albrecht Stroheim e Franz Lüffler, eles tinham por objetivo a renovação do organismo social a partir dos ideais da antroposofia. Então, essa é uma iniciativa. A outra, em Stuttgart, também na Alemanha, agora com Karl Schubert, né, que foi professor da primeira escola Waldorf, que assume uma sala especial com crianças com deficiência na escola. E em Dorna, na Suíça, né, com Ita Wegmann, com a criação do Instituto Sonnenhof, onde surge todo o impulso da medicina antroposófica. Essas 3 iniciativas, elas se encontram no chamado curso da pedagogia curativa, que foi ministrado por Rudolf Steiner em meados de 1924. Um elemento importante já surge aqui, que vale a pena a gente dar uma ênfase, porque ele de fato é bastante importante. É que pela primeira vez na história, a vida social, a pedagogia e a medicina, elas se interpenetram. E com isso, ela possibilita um olhar mais abrangente sobre o desenvolvimento do ser humano. E nesse sentido, nós já podemos perceber que a pedagogia curativa e a terapia social antroposóficas se sustentam em 3 grandes princípios. O da pedagogia, onde se desenvolvem a cultura, as capacidades humanas, etc. O da medicina, no qual se tem um olhar terapêutico e médico. E o da vida social, que se sustenta no convívio, no encontro de seres humanos, possibilitando cada vez mais autodesenvolvimento e transformação, respeitando as capacidades e dificuldades de todos os envolvidos. E quando digo isso, eu não me refiro somente ao tratamento das pessoas que estão atendidas, mas falo literalmente a todos os envolvidos. Sejam eles os próprios atendidos,
sejam eles os professores, terapeutas, médicos, pais, etc. Ou seja, a tudo o que se refere a encontro humano, à vida social. Enquanto princípios essenciais, nós não temos uma diferença entre pedagogia curativa e terapia social. Uma vez que situações de aprendizagem, de encontro social e processos curativos são fatos que fazem parte da vida do ser humano como um todo. A grande diferença, ela se estabelece quando observamos o desenvolvimento humano em suas etapas biográficas. E nesse caso, temos grandes diferenças metodológicas. E nós vamos olhar um pouco para isso agora. Então, assim, quando nós olhamos para o desenrolar do nosso destino, desde o nascimento, e podemos fazer isso nesse momento assim, superficialmente, sem olhar para detalhes, só a partir das nossas vivências mesmo, que nós temos enquanto experiência de vida. Nós vemos que, num primeiro momento, nós somos completamente dependentes daqueles que cuidam de nós, dos nossos pais, por exemplo. Nós dependemos deles, pedagogicamente falando, para tudo aquilo que conhecemos como criação de hábitos. Eles precisam nos banhar, nos alimentar, trocar nossas roupas, enfim. E aos poucos, nós vamos conseguindo fazer isso sozinho. Ou seja, nós vamos adquirindo autonomia. À medida que nós vamos crescendo, nós conquistamos esses primeiros passos. E quando nós temos por volta de 7 anos de idade, um novo ciclo começa. Nós finalmente entramos na escola. E isso é um fato interessante, porque nós acrescentamos algo novo na nossa biografia. Além dos hábitos, né, nós começamos a nos deparar com cultura humana em geral. Começamos a aprender as letras, os números, a história, a física, a química, as artes em geral, as habilidades humanas necessárias ao trabalho, etc. É assim que nós se desenvolvemos. Essas duas primeiras etapas da vida é onde, essencialmente, vive aquilo que nós chamamos de pedagogia. E isso a gente pode ver na própria origem da palavra pedagogia, né? A palavra pedagogia, ela vem do grego, né? E que vem de paidos, que é criança, e de agen, que é condução, ou seja, pedagogia significa conduzir crianças. Então, em termos metodológicos e práticos, a pedagogia curativa, ela acontece do nascimento até mais ou menos 14, 15 anos de idade, ou às vezes algumas instituições decidem estender um pouco mais a atuação da pedagogia curativa. Então, assim, a criação de hábitos saudáveis, bem como as aprendizagens de cultura humana geral, permeiam todo o nosso trabalho. Nos primeiros 7 anos de vida, o ambiente, os processos, eles são inspirados em jardim de infância da escola Waldorf, onde as atividades estão voltadas principalmente para tudo aquilo que é movimento, para o brincar, para o desenvolvimento dos sentidos. No entanto, pelo fato de estarmos com crianças com deficiência, nós temos de incluir esse princípio pedagógico as propostas terapêuticas específicas para cada criança, como, por exemplo, massagem ou outras terapias externas, enfim, algo que possa ajudá-la para poder cada vez mais desenvolver suas capacidades. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui, pois é muito importante nós olharmos com um pouco mais de atenção a um aspecto que eu disse na minha fala anterior.
Se vocês escutaram atentamente o que realmente eu falei o seguinte: algo que possa ajudá-la para poder cada vez mais desenvolver suas capacidades. Pois bem, eu não me referi a desenvolver capacidades, ou melhor, eu me referi a desenvolver capacidades e não a superação de dificuldades. E qual é a diferença? Uma vez que para poder desenvolver capacidades, evidentemente nós precisamos superar dificuldades. Exteriormente, de fato, nós não temos nenhuma diferença. Porque ela está no foco. Para onde eu olho enquanto professor, terapeuta? Para onde eu direciono o meu olhar? Quando olhamos para as dificuldades, nós estamos focados na doença, na deficiência. E com isso, nós podemos perder o nosso olhar para tudo aquilo que é humano espiritual, que vive diante de nós. Nós precisamos levar isso em consideração, pois todo o processo pedagógico deve ter como fundamento as capacidades e não as dificuldades. Em termos gerais, estamos olhando para o contrário hoje em dia. Não estamos lidando com essa questão com a seriedade necessária. Essa compreensão interior, embora que muito sutil, ela faz muita diferença em nossa profissão. E principalmente naquilo que entendemos por humanidade. Daquilo que entendemos com o que é ser humano. E nesse sentido, nós temos dois grandes fenômenos essenciais aqui, para a gente compreender justamente o que realmente é inclusão, o que realmente é dignidade. Sem essa compreensão, isso é impossível. Mas vamos voltar ao tema. Então, assim, eu só queria fazer um alerta para isso, chamar a atenção para isso, porque isso de fato é muito importante. Então, assim, vamos olhar agora um pouco para o trabalho educativo na segunda etapa do nosso desenvolvimento. Assim como no jardim de infância, seguimos os princípios da pedagogia Waldorf, nós também o fazemos na época escolar. Toda a sugestão curricular elaborada por Steiner, bem como os fundamentos antropológicos, antroposóficos, referentes às atitudes pedagógicas, são objetivos centrais da educação. Eu não pretendo entrar em detalhes antropológicos aqui, mas nós podemos falar de três grandes pilares que norteiam a educação e todo o currículo antroposófico: a ciência, a arte e a religião. E só para deixar claro, quando me refiro à religião aqui, não se trata de uma religião específica, embora que a antroposofia seja uma ciência espiritual cristã. Mas me refiro aqui a uma atitude interior, enquanto religião, ao querer se transformar interiormente, a desenvolver bons atos, a despertar interesse, veneração pelo mundo, pelo outro. Né? E no que diz respeito especificamente ao currículo, uma vez que estamos diante de crianças com necessidades diferentes daquelas que estão em desenvolvimento regular, e eu uso essa palavra regular aqui, eu gostaria de colocar ela entre aspas também, e eu estou usando essa palavra somente porque eu não consegui encontrar outra, né, tão adequada. Né? O que eu quero dizer com isso é apenas que são necessidades diferentes, né, de outras crianças que têm
que se desenvolvem de uma outra forma, né? Pois bem, esse currículo ele é trabalhado na pedagogia curativa de forma adaptada, procurando sempre atender às necessidades e às capacidades da turma como um todo, bem como individualmente. Por exemplo, eu posso pedir para uma criança de 10, 11 anos de idade que ela escreva determinado texto falando de certo tema, utilizando determinado gênero ou tipologia textual, enfim. No caso dos nossos atendidos na pedagogia curativa, muitas vezes isso não será possível, ou até não faria nenhum sentido. Portanto, né, nós podemos escrever apenas uma pequena sentença, trazendo essencialmente aquele conteúdo que foi abordado. Bom, isso é só um pequeno exemplo de uma medida possível. E, nesse sentido, cada professor, cada terapeuta que conhece a sua turma vai encontrando soluções para poder atender as crianças a partir desse currículo. Não. A gente segue o currículo da Escola Waldorf porque o currículo em si ele já tem um processo curativo, porque ele atende necessidades inerentes ao próprio desenvolvimento da alma do ser humano, daquela faixa etária, etc. E assim vai. Enfim, o descobrir a existência de uma letra, de um número, enfim, de uma célula biológica, exige uma atitude científica, uma vontade de descoberta. Isso deve permear nossa tarefa pedagógica. Isso deve viver dentro do terapeuta, dentro do professor, para que o aluno possa vivenciar essa qualidade interiormente e se interessar pelo mundo. Rudolf Steiner dizia que o ser humano deve buscar a sabedoria, assim como uma planta busca a luz do sol. E quando ele disse isso, ele se referiu a todos os seres humanos, independentemente da sua condição existencial. E, de novo, um olhar um pouco mais atento ao que eu acabei de falar já nos leva a uma outra dimensão. E que dimensão é essa? É a própria religião. A busca por sabedoria é uma atitude fundamentalmente humana. Busca é um fato interno que faz parte da nossa vontade. O conhecimento desenvolve nosso pensamento, nos faz perceber o mundo. A busca, o interesse, nos permite nos posicionarmos diante dele, desenvolver nossa própria vontade. E como realizar isso em sala de aula? Por meio dos trabalhos que nós fazemos com as mãos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber imediatamente o quão ficamos satisfeitos quando nós realizamos algo no mundo. Essa satisfação interna, ela só acontece à medida em que nós fazemos coisas boas. Nós ficamos felizes com bons atos. Esse é o caminho para desenvolver atitude interior, para desenvolver posicionamento, para despertar busca, para querer fazer o melhor. Em termos práticos, nós podemos desenvolver isso por meio de trabalhos manuais, por exemplo, como marcenaria, tricô, etc. Enfim, tudo aquilo que a gente quiser fazer. Mas
isso ainda é insuficiente. Conhecimento e trabalho e atividades práticas só são duas instâncias ou dois polos. Nós ainda precisamos incluir um outro fundamento. Porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que desenvolvemos enquanto conhecimento, precisa ser belo. Agora nós chegamos em outro elemento pedagógico fundamental: as artes. Nós podemos entender as artes do ponto de vista exterior. E nesse caso, imediatamente nós já sabemos o que é arte. Nós vamos falar, arte é música, pintura, cultura, etc. Enfim, isso está certo. No trabalho com a pedagogia curativa, nós praticamos essa arte com os nossos atendidos o tempo todo. No entanto, nós precisamos compreender a natureza essencial e fundamental de toda e qualquer manifestação artística. E qual é essa natureza? A beleza. Por meio desse aspecto, nós desenvolvemos sensibilidade não só para realizar algo bonito, mas para toda a vida social. Toda a vida social exige uma dinâmica artística. E no nosso trabalho, enquanto profissionais da educação, ela é mais do que fundamental. No curso da pedagogia curativa, Steiner fala: convertam-se em bailarinos. Todos nós sabemos muito bem o quanto precisamos dançar para lidar com as questões e situações que acontecem na nossa sala de aula, em termos sociais, na nossa vida. Ainda mais nós que trabalhamos e convivemos com pessoas com deficiência. A arte nos ajuda em relação a essas coisas. Vocês já devem ter percebido, e eu fiz questão que isso fosse dessa forma, que eu estou tratando desses assuntos, procurando o máximo que consigo me colocar dentro deles. E eu iria totalmente contra a nossa proposta, uma vez que ela é inclusiva, de fazer um olhar completamente externo a esses fatos. Atualmente, nós falamos muito de inclusão, só que nós falamos olhando de fora. Nós precisamos começar a direcionar nosso olhar para dentro. Jamais seria possível qualquer ajuda consequente a um aluno, a um paciente, se eu não estivesse incluído dentro desse processo. Em outras palavras, e eu digo isso tranquilamente, que não há nenhuma possibilidade educativa em relação às crianças se não houver autoeducação do professor. E o mesmo serve para todo e qualquer processo curativo. Nós temos de reconhecer nossas dificuldades e encontrar o caminho para a resiliência. E com isso, por meio do convívio, nós podemos realizar essa tarefa. Bom, esse é um panorama geral que eu quis trazer sobre a pedagogia curativa. O que relatei aqui foram alguns princípios bem básicos, mas eu acredito que ele pode nos conduzir a uma primeira imagem de todo o nosso trabalho. E eu quero utilizar um pouco esse tempo que nos resta ainda para falar um pouquinho da terapia social. Então, assim, nós vimos que nos primeiros 7 anos de vida, nós somos completamente dependentes dos nossos pais, né? Então, nós aprendemos, né, hábitos, desenvolvemos os nossos hábitos.
E a partir dos 7 anos de idade, até por volta dos 14, 15 anos de idade, nós entramos na escola para aprender cultura humana geral. E se refletirmos com atenção sobre esses primeiros tempos da vida, nós vamos perceber que recebemos muitas coisas do mundo. As pessoas ao nosso redor, elas se doam para conduzir toda a nossa educação. E agora, a partir dos 14 anos de idade, nós começamos uma nova etapa. Nessa época de vida, nós já temos uma capacidade de olhar para o futuro. E a partir disso, determinadas perguntas começam a surgir na nossa alma. O que faremos de nossa vida? Qual profissão eu devo exercer? Em outras palavras, onde estão nossos talentos? Esse fato, ele vive na alma de todos os seres humanos, independente da sua condição de existência ou de seu grau de consciência. Ao considerarmos a natureza essencial dessas perguntas, né, que coloquei como parte da nossa alma, nós podemos concluir uma mudança bastante significativa em nossa vida. O momento agora não é mais de receber, mas de doar. E a partir dessas doações é que nós construímos nossa própria experiência. Essa vivência, consciente ou não, atua no ser humano durante quase toda a sua vida adulta. E ela só vai se alterar novamente na velhice. Quando o ser humano passa a receber ajuda novamente, no que diz respeito aos cuidados que ele necessita, porém, ele vai doar sabedoria, ele vai doar experiência de vida. Pois bem, tudo aquilo que realizamos na nossa vida enquanto trabalho, fazemos para o outro, jamais para nós mesmos. Um padeiro, por exemplo, ele não fabrica pão para ele próprio. Ele faz para os outros. Isso serve para todas as outras profissões. Poderia surgir uma pergunta contrapondo a essa afirmação. Mas eu posso fazer pão para mim mesmo? É claro que pode. Mas isso não se trata de trabalho, mas sim de um exercício. Aliás, um exercício maravilhoso. Mas isso não é trabalho. O trabalho, de fato, ele só acontece quando fazemos para o outro. E este é um grande pilar da terapia social. Na prática, isso acontece por meio das oficinas, sejam elas produtivas ou terapêuticas. Nós atuamos principalmente com as profissões primordiais da vida humana, como marcenaria, tecelagem, etc. A partir de uma matéria-prima muito rústica, o indivíduo trabalha, utilizando suas mãos, sua vontade, transformando a natureza em prol de servir outros seres humanos em suas necessidades. Esse é o princípio do trabalho. Nós podemos produzir um cachecol, por exemplo, porque o outro não sinta frio. Mas o trabalho é apenas uma parte de todo esse processo. Atrelado ao trabalho, novamente, eu faço questão de trazer a beleza. Todos os trabalhos precisam, e eu vou falar isso assim, ser obrigatoriamente belos. Isso é fundamental.
Porque tudo que nós realizamos tem de realmente suprir a necessidade do outro. E eu vou falar o porquê de tudo isso. Então, imaginem a seguinte situação. Então, uma pessoa chega à instituição e ela olha os produtos que estão ali disponíveis para venda no bazar. E diante desses produtos, num primeiro momento, ela pode ter dois pensamentos. O primeiro é olhar para esses trabalhos e dizer: nossa, legal, vou comprar para ajudar essas pessoas, para ajudar a instituição. Ou ela pode ter um segundo pensamento. Que lindo! Eu realmente estou precisando dessa peça. Esse cachecol ele vai combinar perfeitamente com aquela blusa que eu tenho. Vocês percebem a diferença? Isso é dignidade humana. Isso é incluir o indivíduo em uma comunidade. E nesse caso, não importa o quanto nós, terapeutas ou professores, vamos ajudá-los ao que foi proposto, mas que em conjunto nós consigamos fazer um trabalho útil e muito bonito. Vou falar de uma questão pessoal minha. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em desenhar. Só que enquanto pedagogo curativo, e eu já dei aula na escola Waldorf também, eu preciso fazer desenhos de lousa. E eu tenho muita dificuldade em desenho. Né? A minha esposa, ela tem muita habilidade em desenho. Então, o que acontece? Eu vou lá, trabalho no meu desenho de lousa, que eu tenho muita dificuldade. Algumas coisas não vão ficar bem feitas e com isso ela me ajuda. E eu posso deixar uma lousa bonita. É assim que vivemos em comunidade. Isso é fundamental. Não é? Enfim, conhecimentos gerais, eles também fazem parte das atividades da terapia social. Tudo aquilo que nós realizamos precisa ser levado em direção à consciência, ao saber. Por exemplo, quando estamos trabalhando numa oficina de culinária, fazendo, sei lá, uma receita qualquer. Em todas as receitas que existem, né, nós trabalhamos com unidade de medidas. Por exemplo, quantas colheres, quantos copos? 3/4 de xícara. Enfim, nós temos aí matemática aplicada na prática. Todos os nossos alunos atendidos vivenciam isso. O pão tem um grande significado na história da humanidade, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista simbólico. Imaginem a história do pão. Tudo isso é trabalhado nas oficinas. Isso é muito importante. Enquanto conteúdos gerais atuam diretamente em nossos pensamentos e o trabalho organiza a vontade, desenvolve capacidades, as artes atuam estruturando nossos sentimentos. Elas falam diretamente para o coração humano. É uma via direta que vai ao centro da entidade humana. Tocar, cantar, pintar revelam o mais íntimo de toda a entidade humana, como eu já havia falado anteriormente. Então, nós temos aqui um olhar para alguns fundamentos práticos e essenciais para todo o desenrolar do nosso trabalho. Mas eu ainda gostaria de tratar de mais um aspecto antes de finalizar nosso tema. E o que eu quero falar agora é que eu vou falar agora
do fato central de tudo isso que eu falei, que é o encontro humano. Eu me arrisco de novo, mas eu tenho total consciência disso que eu vou falar agora. De que tudo isso que eu falei não faz o menor sentido sem o encontro humano verdadeiro. E é essa questão, em toda a história da humanidade, esteve no centro. E na verdade, e também faço questão de falar isso dessa forma, encontro humano é a grande razão de toda a existência humana. E hoje, nós precisamos elevar essa consciência ainda mais, uma oitava acima. Porque nós estamos vivendo em tempos onde as relações estão ficando cada vez mais distantes e superficiais. O materialismo e o utilitarismo estão ocultando todo o valor essencial da realidade do que é encontro humano. Na prática pedagógico-terapêutica médica, nós desenvolvemos uma ciência repleta de pesquisas, onde nós descobrimos uma infinidade de medicamentos, de procedimentos, enfim, de vários elementos que contribuem diretamente para auxiliar o ser humano. Estamos muito avançados nisso. No entanto, nós ainda estamos incapazes de responder uma pergunta de natureza muito simples, mas de uma resposta altamente complexa. E que a gente só pode fazer ela no encontro. E a pergunta é a seguinte: o que eu posso fazer para te ajudar? Essa é a grande pergunta que deveria viver de nós quando estamos diante do outro. E quando temos um olhar mais profundo para essa pergunta, nós vamos constatar que ela não diz respeito apenas a nós mesmos. Ou melhor, ela não diz respeito apenas aos outros. Ela também diz respeito a nós mesmos. A busca pela resposta exata dessa pergunta, daquilo que o outro realmente necessita, é um trabalho interno imenso. Porque saber o que o outro realmente necessita, o ponto de partida é sempre o outro. Nunca é teorias gerais abstratas que nós aprendemos em um livro qualquer. Quem vai nos dizer isso é o outro. É evidente que nós precisamos estudar muitos livros. Isso é fundamental para a nossa profissão. Um professor precisa estudar incansavelmente. No entanto, esse estudo, ele traz um fundamento interno para a gente despertar a capacidade de percepção do outro. E nessa troca entre eu e outro, onde eu chego com o meu estudo e o outro se apresenta, agora sim nós podemos chegar numa realidade. Mas para isso nós precisamos de um desenvolvimento interior, verdadeiro, profundo. Bom, penso que já falei muitas coisas, já são 10h24, eu acho que eu tenho até 10h25 sobre isso. Eu sei que eu bombardeei vocês com muitas informações, tempo curto, mas eu gostaria que nós começássemos a refletir sobre essas coisas, porque isso é algo fundamental, penso eu, para a nossa profissão. Muito obrigado a todos
e penso que agora nós podemos responder algumas perguntas nesse pouco tempo que nós temos. Nós já temos uma que o Leonardo me fez antes, que a pergunta é: quais profissionais são necessários para trabalhar com pedagogia curativa? Eu agradeço profundamente essa pergunta, que ela tem uma outra natureza essencial. E que é assim: o que nós precisamos são de pessoas que realmente têm vontade de transformação interior, que têm vontade de despertar interesse para responder uma pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Não importa se é pedagogo, se é engenheiro, se tem ensino médio. Não interessa. E essa gama de pessoas, que trazem a sua própria individualidade, as suas próprias capacidades, as suas próprias dificuldades, a junção, a união dessas pessoas forma uma comunidade onde um auxilia o outro. Muitos dons se apresentam. Obviamente que para uma pessoa ser pedagogo curativo ou terapeuta social, ela precisa passar por uma formação antroposófica. Sem isso é impossível. Mas não importa qual é a área dela. O que importa é a vontade de se transformar. Em outras palavras, é a vontade de se tornar cada vez mais um ser humano. Esse é o ponto-chave aqui. Léo, você pode fazer outras? Se Eu houver. também vou comentar rapidamente. Eu coloquei no chat ali esse workshop gratuito, né, que vai acontecer no dia 24 de outubro agora. Ele é gratuito, ele é aberto também a instituições profissionais da rede ACID, e nele, por ele ter uma duração maior de 3 horas, a gente vai poder abordar alguns aspectos mais específicos da prática pedagógica e terapêutica, casos mais práticos, mostrar até alguns trabalhos de alunos, né, focar não só nos fundamentos, mas em algo prático. Vou colocar 2 coisas, assim, já como um gostinho, que me chamaram muita atenção logo que eu comecei a trabalhar na Associação Solarita Weigmann, e que uma delas é que a multiplicidade de deficiências diferentes, diversidade dentro de uma mesma sala, e assim, independente se a pessoa fala, como ela responde, o trabalho em conjunto, a comunidade é apresentado, independente da idade, o trabalho em conjunto é apresentado, o conteúdo é apresentado, e cada um responde, cada um atua conforme suas capacidades. Mesmo que a pessoa não responda verbalmente com uma fala, perguntas são feitas. Bom dia, como você está? Né? O que você pretende fazer hoje? Né? Esse contato humano, porque a pessoa, de acordo com suas capacidades e também lidando de acordo com a idade da pessoa, vai receber e vai lidar. Né? Então, de acordo com a forma como ela se apresenta. E também tratar cada um de acordo com sua idade mesmo. Então, eu chego para trabalhar na associação, lá 8 da manhã, e alguns colegas meus de trabalho, né, pessoas com deficiência de 30, sei lá, seus 30 e poucos anos, também chegaram ali para trabalhar. Então, eu vou dar bom dia para o meu colega de trabalho. Eu vou estar trabalhando no escritório, ele vai estar trabalhando numa oficina de marcenaria, mas eu vou tratá-lo como adulto. Independente do que se diga a respeito de idade mental, e etc. Nós tratamos a pessoa pela idade cronológica, independente de suas possibilidades ou capacidades. Né? Então, eu chego ali, ele tem 30 e poucos anos, eu tenho 25, vou chegar para ele e vou cumprimentar meu colega de trabalho. Esse tipo de ambiente de encontro humano que o Luiz falou, que faz toda a diferença para mim. E que a gente pode abordar melhor no próximo encontro. Mas vou deixar se tiver alguma pergunta para finalizar também, ou algum fechamento do Léo. Muito legal, Luiz. Obrigado pela explanação. Né? Para mim, pessoalmente, foi bastante interessante ouvir o que você trouxe. E confesso que para mim é a primeira vez que eu
discuto sobre esse tema. Gostei de várias falas ali sua, e principalmente acho que eu senti que é muito o olhar para o indivíduo, né? E entender que cada um tem, eu, você, nós que estamos aqui participando e todos que a gente vai encontrar na nossa jornada, nós temos aí as nossas diferenças, né? Então, eu acho que é muito um olhar para o indivíduo, e como você trouxe, como que eu posso ajudar esse indivíduo, como que eu posso ser útil nesse coletivo aqui, né? Então, foi um pouco da leitura. As nossas diferenças e as nossas deficiências. Faço questão de usar essa palavra. Legal. Luiz, todos nós temos nossas deficiências. Legal. Luiz, para a gente fechar aqui, eu já faço o encerramento. Eu tenho duas questões, vou começar com uma aqui que é bem rápida, puxando o gancho do Dani. Nos questionaram aqui se o evento do dia 24 vai ser aberto também para professores. Eu acredito que está aberto para todos os profissionais que queiram, de alguma forma, acessar a metodologia, né? Para mim, está aberto para qualquer pessoa que quiser. Legal. Não precisa ser professor. Qualquer uma que quiser. Sim, graças ao apoio que nós recebemos de uma fundação, a gente está podendo promover tanto para a Rede Assídio quanto para as redes públicas de educação, saúde e serviço social de Campo Magro esse ano, uma série de atividades para compartilhar um pouco dessa nossa atuação, nossos fundamentos, trocar experiências. Maravilha. E aí, uma última pergunta aqui para a gente fechar. Acredito que muitas outras questões vão ser discutidas ali no workshop, mas nós tivemos uma questão aqui que é relacionada a como fortalecer essa questão. A pergunta foi a seguinte: como fortalecer todos os dias, como que é necessário o nosso trabalho, a vontade, o autoconhecimento, né, no mundo de tantas diversidades. Eu acredito que foi mais um comentário ali da Rita, né, que eu acho que é mais esse olhar para o dia a dia e como que a gente pode fortalecer ao longo de cada dia essa questão do autoconhecimento, essa vontade de transformação, né? Sim. O que nós precisamos entender e que nós não fomos educados para pensar da maneira adequada. Então, nós vemos de um princípio de metodologia de pensamento, de estrutura de pensamento, né? Onde sujeito e objeto estão separados, né? E então o que acontece? Francis Bacon, ele vem com a ideia de que, olha, para fazer ciência, eu extraio o objeto da natureza, avalio esse objeto e faço ciência dele. Tá claro? Ou seja, o que vale é o objeto. Porque é ali onde vive a verdade. Depois disso vem Descartes e fala, não. A verdade vive no meu pensamento. Ou seja, agora o que vale é o sujeito e não o objeto. E nós estruturamos nosso pensamento hoje nessas duas linhas. E o erro está justamente aí. Sujeito e objeto jamais podem ser separados. Ou seja, se eu estou eu tenho uma profissão enquanto professor, enquanto terapeuta. Se eu estou diante do meu aluno, eu e ele somos inseparáveis. Se ele precisa se desenvolver, eu também preciso. Há uma troca. Esse é um ponto muito chave. Não faz nenhum sentido, e nós vemos isso na sociedade hoje, né? Aliás, eu vou trazer uma imagem muito bonita de Gandhi. Certa vez, uma mãe levou seu filho ao médico e o médico constatou que seu filho tinha diabetes e falou para essa mãe: a partir de hoje ele não pode mais comer açúcar. E essa mãe não sabia mais o que fazer. Porque não conseguia fazer com que o menino parasse de comer açúcar. E essa mãe teve uma ideia. Eu vou levar esse menino até Gandhi. Porque Gandhi é um grande sábio
E, evidentemente, Gandhi falando isso para ele vai ter uma atuação. E foi assim que a mãe do menino fez. O levou até Gandhi. Quando ela chegou até Gandhi, Gandhi olhou para ela e falou, não falou nada. Falou, volte daqui 6 semanas. A mãe, sem entender nada, voltou para casa. Passaram-se as 6 semanas, ela leva de novo esse menino até Gandhi. E Gandhi olha para ele e fala, pare de comer açúcar. E a mãe levou ele embora. Conclusão. Gandhi não poderia falar para ele parar de comer açúcar se ele próprio come açúcar. Isso não faz o menor sentido. Não é? Precisamos pensar essas coisas. Um outro ponto que é extremamente importante aqui, só para estender um pouquinho e completar a ideia. O foco é nas capacidades e não nas dificuldades. Vamos dar mais um passo com isso. Eu não trabalho com esquizofrênico, com autista, com síndrome de Down. Eu trabalho com o João, com a Maria. É muito diferente. Obviamente que eu, enquanto terapeuta, eu preciso conhecer o quadro de doenças. Isso faz parte. Mas eu olho para quem é a individualidade, não para a doença manifestada, para a deficiência manifestada. Isso, para mim, é dignidade humana. Isso é um ponto muito central. Muito legal, Luiz. Estou bastante empolgado aí com todos os pontos que você trouxe, né? Acho que essa questão da individualidade, para mim, é algo, essa última fala sua, né? Olhar o João, a Maria, isso acho que é algo que a gente tem que trabalhar com muita certeza assim, no nosso dia a dia, né? Então, eu realmente acredito que tenha sido uma manhã bastante interessante, com novos conceitos ou formas de olhar aí a nossa rotina. Eu queria agradecer muito, Luiz, Dani, por trazerem essa temática aí por toda a rede ACID. Queria agradecer a todas as organizações profissionais que estão aqui presentes e que estão, de alguma forma, abertos a conhecer ou a aprofundar dentro dessa temática. Faço aí o convite a todos que estão aqui ou que vão assistir posteriormente, que acessem ali os conteúdos, o formulário do workshop do dia 24 de outubro, né, ministrado ali, mediado pelo Solarita Wegmann, e depois eu vou compartilhar por e-mail e por outros canais também, mas reforço aí para quem quer aprofundar no tema, que acessem essa oportunidade. Aos profissionais e organizações que atuam na causa da pessoa com deficiência e que ainda não nos conhecem, convido a acessar as redes, o nosso site da ACID Brasil, para que vocês conheçam os nossos trabalhos, participem dos nossos outros encontros e projetos em apoio às organizações sociais de todo o Brasil, às famílias e pessoas com deficiência, para que a gente consiga juntos construir uma sociedade cada vez mais inclusiva, né? Léo, posso falar só mais uma coisinha? Claro, um fechamento, com certeza. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, o Léo, a Tânia, o Daniel, por todo esse trabalho que vocês tiveram antes. E o curso, eu penso que nós vamos poder ter mais troca. Aqui eu fiquei falando. O curso, a gente vai criar uma dinâmica um pouco diferente, onde a gente pode trocar um pouco mais, conversar um pouco mais, né? Muito eu acho legal. Que isso é bom, né? Com certeza, com certeza. Reforço aí de novo o convite a todos os profissionais a participarem dessa oportunidade. Um grande agradecimento também à Tami, nossa intérprete. Obrigado por estar conosco em mais um encontro. Tami. Pessoal, chegamos ao fim do encontro. Novamente, obrigado a todas as pessoas que se disponibilizaram a estar conosco nesse momento, nessa manhã. Desejo a todo mundo uma ótima sexta-feira, desejo a vocês um ótimo final de semana e uma ótima jornada a todo mundo que de alguma forma está
tornando aí a jornada de pessoas e da nossa sociedade cada vez mais inclusiva. Um grande abraço, fiquem bem e a gente encerra a nossa chamada por agora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.